Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caderno interativo de carnaval, gente. Embora eu vá falar de um produto da loja, os vídeos são sempre bem relevantes porque eu dou algumas informações extra que talvez dê algumas ideias aí para você do que fazer em sala de aula, ou até ideias de novas atividades aí que você pode aplicar com a criança. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente poder ver o produto. E claro que eu não vou falar só do produto, eu vou falar do modo como ele foi feito, porque só quem faz tem essa propriedade, né? E eu acho interessante as pessoas saberem como é feito o material, algumas informações aí, pelo menos básicas, para você perceber que não é qualquer material que tem efeito, né? Super importante que esse material seja feito por um profissional da área de elaboração e não um professor da sala de aula que faça atividades bonitas, que tem uma diferença assim abismática entre uma coisa e outra, né? Bom, o caderno interativo de carnaval é esse daqui que vocês estão vendo. É uma novidade no site da loja, então assim, é um material que até esse vídeo ele não existia. E eu aproveito para convidar você para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo, tá, gente? Porque a gente compartilha o vídeo, não o material, né? Em respeito aí ao outro profissional. A gente compartilha o vídeo com os colegas de trabalho para poder divulgar e manter o YouTuber no ar, né? Que é assim que a gente se mantém. Bom, o caderno interativo de carnaval, a primeira coisa que eu pensei assim que seria relevante é por que usar um caderno interativo agora no carnaval, né? Que a gente tem algumas outras opções ali na loja e todas vão de encontro aí com as perspectivas do professor de acordo com o perfil que ele quer para a sala dele. Então, eu vou ter atividade de acordo com a BNCC, eu vou ter o lapbook de marchinhas de carnaval. De acordo com a faixa etária, a gente tem materiais diferentes, tá? Eu já vou falar da faixa etária desse aqui. Antes de falar disso, eu vou falar por que usar o caderno interativo agora, né, antes do carnaval. Ele vai abrir as vias sensoriais de aprendizagem, que é uma coisa que a Montessori nos ensina muito bem. Então, essa questão de vias sensoriais é assim, a gente aprende por meio dos sentidos. Isso daí é científico e vem da medicina já. Então, a gente aproveita a informação da medicina, que é um fato, não é aquele negócio de meio termo, é o certo da coisa. E a gente, como não conhece o aluno e a gente está no começo do ano, a gente começa a aguçar as vias sensoriais dele. Quais são as vias sensoriais? Os sentidos, né, gente? Então, quando eu mostro um modelo de caderno feito, porque o ideal do caderno interativo é você mostrar um feito. Aliás, eu vou mostrar um feito para vocês. Vocês sabem que eu gravo, faço tudo na hora, né? Vou mostrar aqui para vocês. Não é o de carnaval, tá? Porque o de carnaval eu quero que vocês adquiram no site da loja, e a gente tem uma questão aí de picaretagem da internet, né? Então, eu vou pegar um outro aí, ó. A gente tem, por exemplo, esse daqui que é do Sílaba Simples, Caderno Interativo Sílaba Simples. Então, a gente explora palavras com ba e com bo, tá vendo? Tem várias, daí aqui tem um envelopinho, e dentro dele, deixa eu segurar aqui, tem tem as sílabas, porque como são sílabas, né? Tem as sílabas da palavra, né? Olha como o pessoal copia. Antes, gente, de eu fazer essas pecinhas aqui, ó, que tem o item do lado, tá vendo? O balão tem esse balãozinho para a criança não se perder. Então, para ela não confundir e guardar no bolsinho errado. Daí apareceu um monte de picareta de sala de aula fazendo isso nos cadernos interativos. Por isso que eu não gosto muito de mostrar, sabe? É porque as pessoas acabam copiando e não é essa a intenção, né? Aqui tem as instruções, né? Então, ele vai ser um caderno interativo, ele vai ter várias coisas aí para o aluno poder. Tem até dos maiores, olha, esse aqui é de substantivo, pronome de tratamento, tá vendo? Esse aqui é o meu caderno do caderno interativo, das montagens, né? Então, ele é um caderno aí que ele vai fazer recorte, colagem, vai ter processamento visual, então, onde que eu colo o quê? Vai ter a questão de espacialidade, que vai utilizar a questão do sentido vestibular. Então, eu aguço vários sentidos aí
conforme eu estou montando o caderno interativo. Isso faz com que o aluno fique aberto às experiências de sala de aula, o que é super bacana, né? Eu não coloquei o caderno interativo de carnaval nos planejamentos de semana de aula, porque tem escolas que não utilizam data comemorativa, mas ele pode ser inserido ali na rotina de final de aula, por exemplo, que as crianças já estão cansadas, ou se não no comecinho para abrir a via sensorial, depende do seu objetivo, né? Ele vai regular o tempo de aprender da criança, então, vocês vão perceber que as crianças vão se adequando, né? Ela começa bem devagar, dá mais trabalho no primeiro dia, e daí começa a adquirir uma velocidade de processamento de informações e de operações. Então, isso vai impactar no resto da minha aula nos outros dias. Por isso que é bem bacana aí você utilizar logo no início coisas de recorte, como lapbooks, cadernos interativos, né? No caso, o caderno interativo de carnaval, porque ele vai trazer aí uma revisão de manipulação de sons. Então, isso vai ajudar na consciência fonológica. Depois eu vou falar sobre o conteúdo para vocês entenderem mais sobre por que utilizar esse caderno agora. Ele vai desenvolver duas coisas importantes: os processos mentais do Piaget e as funções executivas da Adele Diamond, né? Então, conforme eu estou montando meu caderno, gente, o que eu tenho que fazer? Classificar informações. Então, é Piaget, sabe? Eu vou seriar aprendizagens, então eu vou do fácil para o difícil, né? Que é até entra um pouquinho em Vygotsky. Então, a gente tem uma seriação. Eu vou ter uma sequência de atividades que vai aumentando aquele aprendizado do caderno. Então, tudo isso é Piaget. No caso da Adele, para quem não conhece ainda as funções executivas, talvez eu faça alguns vídeos de neuroeducação para educadores, que são coisas um pouco mais simples, não sei se interessa, e daí você pode até comentar nos comentários para eu ter essa noção, né, se é interessante para você ou não. Mas nas funções executivas, a Adele fala que a gente trabalha mais com controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Então, eu tenho que ter o controle inibitório. Deixa eu pegar outra página que acho que vocês já cansaram desse exemplo aqui, né? Então, aqui, ó, plural do substantivo. Isso aqui é para os maiores, né? Controle inibitório. Eu tenho que ter o controle inibitório de localizar qual é a linha que eu vou utilizar, qual é o espaço que cada peça vai ocupar no caderno para que caiba tudo, como a professora pediu. Onde vai cada peça. Então, tudo isso é controle inibitório junto com memória de trabalho, né? Porque eu tenho que reter a informação que eu acabei de receber para poder executar. E, além disso, eu vou trabalhar com a flexibilidade cognitiva. Por quê? O caderno interativo, gente, o objetivo principal dele é ser um recurso de estudo. Então, quando eu vou estudar, eu posso utilizar ele como flexibilidade cognitiva. Então, eu manipulo o pensamento com as peças que são trabalhadas no caderno, sabe? Aqui, ó, tem vários itens, tá vendo? É, eu começo a estudar movimentando as peças, e isso vai facilitar com que eu tenha flexibilidade cognitiva em relação a conteúdos acadêmicos, o que é super importante aí para a vida da criança, né? E o mais importante de tudo, por causa do tema, que é de começo de ano, né, gente? O carnaval é uma data aí comemorativa de fevereiro, no máximo março, esse ano fevereiro. Ele é perfeito para usar no volta às aulas, porque é um período que você tem menos conteúdos, quer dizer, você tem muitos conteúdos para dar, mas você ainda não consegue, porque a classe precisa de uma revisão, de uma reorganização e de uma recepção em relação àquele ano série. E o caderno interativo, ele faz com que as coisas vão se moldando mais naturalmente. Então, é uma excelente alternativa aí para quem gosta de trabalhar as datas comemorativas. Agora, um pouquinho sobre se todos os cadernos interativos são assim com essas peças, tá? Que eu vou mostrar para vocês no caderno interativo do Carnaval. Que não adianta só eu mostrar do Carnaval, como eu falei para vocês, é importante trazer a parte teórica junto para você entender o que você está fazendo em sala de aula. Eu não acredito em poder de compra só por comprar. Você tem que avaliar o custo-benefício, se aquilo faz diferença na sua sala de aula. Então, todos os cadernos são assim e promovem tudo isso que eu falei no slide anterior, aqui, ó.
Será que todos fazem isso? Não. Para que ele tenha o efeito desejado, o elaborador precisa dominar duas coisas, gente: engenharia pedagógica e arquitetura de informação, para o desenvolvimento da atividade e montagem das peças. Vejam, é por isso que eu sempre falo que é errado o professor fazer um material didático. O professor não teve aulas de arquitetura de informação e nem de engenharia pedagógica. Aliás, o Grupo Expolidora de Educação foi quem desenvolveu a engenharia pedagógica a partir da neuroeducação, e até mesmo pessoas que fazem sistemas de ensino muitas vezes fazem sem ter essas matérias, por isso que dá errado, nem todas as crianças conseguem aprender, porque não é respeitado o marco de desenvolvimento, né? Que está dentro ali da engenharia pedagógica. Bem, dito isso, é importante ressaltar dois itens aí, que são do elaborador profissional. O desenvolvimento da atividade, ele vai ser feito aí com a engenharia pedagógica. Então, eu vou levar em consideração a faixa etária da criança, que daqui a pouco eu vou falar do caderno do carnaval, que é o próximo slide. Eu vou levar em consideração é, as vias sensoriais, como elas devem estar naquele marco de desenvolvimento. Vou levar em consideração a BNCC em si, vou levar em consideração o objetivo master da atividade. Então, tem uma série de itens ali que eu vou trabalhar. Além deles, e não menos importante, na verdade, até mais, é a questão do Lúria. Então, o Lúria vai entrar fortemente também nos cadernos interativos, porque o professor ele faz o todo para a criança, que é quando ele mostra o modelo. Mas ela vai trabalhar a partir das partes, que é a lei de hierarquização do Lúria. Então, esse desenvolvimento da atividade tem que respeitar como é construída essas partes pela criança. Então, aí eu vou recorrer ou a Piaget, ou a Montessori, ou a Valon, dependendo do peso da atividade. Qual é o objetivo que eu tenho? Então, eu tenho que saber, vai ser afetivo? Vou buscar no Valon minha resposta. Vai ser cognitivo? Vou buscar no Piaget minha resposta. E assim por diante. Então, não basta eu fazer as peças por fazer. Essa parte operacional, ela causa até prejuízo de aprendizagem, porque é o recortar por montar, né? Não é uma coisa que mexe com a cabeça da criança. E além do desenvolvimento da atividade, que é a engenharia pedagógica, a gente tem a montagem das peças, que é a arquitetura de informação. Essa daí, a gente emprestou ali do marketing digital e da lógica de programação, né? Então, eu fiz o curso de MBA em marketing digital por causa dessa matéria, e meu TCC foi sobre esse assunto, o uso na elaboração de material didático, tá? A arquitetura de informação vai fazer com que eu entenda que um caderno interativo não é formado só por bolsos, nem por abas. Ele vai buscar a essência do que está dentro daquele conteúdo para poder fazer as vias sensoriais compreenderem. Então, somente uma pessoa formada na elaboração de material didático com neuropsicopedagogia, então é o designer instrucional neuropsicopedagógico, o nome da profissão, vai conseguir compreender esse tipo de coisa. Não é falando num vídeo que você vai entender o que eu estou falando, porque você precisa ter um processo para poder aprender isso. E daí, esse processo, gente, eu trato no meu curso de elaboração de material didático, que começa agora em fins de fevereiro, as aulas ao vivo, mas as aulas gravadas já estão disponíveis para a turma, algumas. Se você tem interesse nessa aula, você pode entrar em contato com a Cirlei, eu vou deixar embaixo do resumo do vídeo, o contato dela. Eu estava buscando aqui, eu tenho um caderno interativo para vocês terem uma ideia, que ele chama Sorveteria Pedagógica, né? Olha como vai além. Na sorveteria pedagógica, a criança, ela forma os balcões em 3D, ó, no caderno. Ela forma os balcões de sorvete, ó. Então, aqui a gente tem o balcão de sorvete de frutas. E ele tem os sabores aqui que são indicados ali no caderno interativo, como deve ser montado isso e quais são os sabores. Então, vocês veem que tem uma diferenciação, olha, que daí você vai trabalhar com cardápio de sorvetes, né?
tem toda uma diferenciação de engenharia pedagógica e arquitetura de informação, como aquele caderno vai sair para a vida da criança, né? É bem interessante, é uma coisa assim bem investigativa. Então é aqui que faz toda a diferença, que faz o quebra-cabeça do raciocínio da criança acontecer. Por isso que é ruim quando você compra coisas da Cal Interativa, da Musa Interativa, da não sei quem Interativa, porque é aquela pessoa que faz por fazer, ela não tem a interatividade, no caderno na vida real. Ela só faz as peças por fazer, entende? Ela não tem essa formação. Sobre o nosso material, né? Ele é feito por um profissional da área, que é a parte mais importante, assim, a vital, o fio da coisa. É indicado para segundos e terceiros anos, né? Então, como está falando na capa, a gente está indicando para segundos e terceiros anos, por quê, gente? Porque ele vai fazer, em atividades interativas, uma recuperação de consciência fonológica. E isso é vital para o trabalho a partir ali de segundo e terceiro ano. Se não foi trabalhado antes, é a sua oportunidade de trabalhar enquanto você também trabalha com leitura. Então, isso vai ser bem bacana. E a questão de ser do carnaval tem um outro plus que eu vou falar daqui a pouquinho. E ele já vem com instruções, então tem lá passo a passo como que você deve fazer, e os moldes já estão prontos. Então a gente faz os moldes, cria as instruções, coloca o objetivo, explica a aplicação. Então isso faz toda a diferença aí no trabalho do professor. E sobre as atividades, eu não vou mostrar todas. Essa imagem que vocês estão vendo não é do caderno interativo em si, tá? Aí são as peças para montar uma das atividades. Se chama o Baú das Fantasias. A gente tem outras atividades lá, tá? Não tem só essa. E aqui vejam que peças legais. Olha, tudo que eu falei para vocês. Ali nessas fichinhas que tem umas frases, a gente vai trabalhar com pedaços das palavras. Só que para você trabalhar com pedaços das palavras, você tem a fantasia do carnaval e tem as letrinhas aí que são divididas já em vogais e consoantes. E depois eu tô aqui na minha agenda para fazer um vídeo para explicar para vocês por que que a gente tem que explicar vogais e consoantes desde o primeiro ano. Porque tem professor que acha desnecessário, mas eu acho uma incompetência isso. Daí, pensando, eu pensei assim. Pensando, eu pensei, tá vendo como eu tô bem assim, ainda na manhã da coisa? Eu sou formada em letras, né? Então, às vezes, o formado em pedagogia não tem dimensão do quanto impacta lá na frente. Então, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre esse conteúdo aí. Tô até pensando em trazer um conteúdo de nono ano para vocês verem que as perdas vêm desde o primeiro ano. Então, assim, por que ensinar o que não alfabetizar direito impacta no nono ano? Alguma coisa desse tipo. Ainda não pensei no título, mas vai ser alguma coisa nesse sentido aí. Eu vou provar para vocês que é verdade que eu estou falando. Que é isso que eu gosto, né? Comprovação. Nada de fazer por fazer. O meu tudo tem fundamentação teórica por trás. Qual que é a fundamentação teórica aqui? Eu trabalho com leitura, que é uma coisa pouco utilizada na escola, né? Então a criança vai ler lá, por exemplo, última sílaba da palavra pirata. Então ela tem aqui as letrinhas, ela vai formar os nomes das fantasias, mas para formar o nome das fantasias, ela também vai ler as dicas, para poder ver qual dica é de qual fantasia. Então, primeira letra de buzina, B, né? Não tem aqui, tem a bruxa, né? Eu não lembro se tem essa dica, tá? Só para poder ilustrar para vocês. E daí ela vai pegar o B e colocar. E daí ela vai montando aqui nas dicas o nome da fantasia para colocar ao lado, né? Então dá para fazer uma série de outras atividades a partir dessa, que daí lá no material a gente explica. Além dessa, como eu falei, tem outras atividades. Aqui não está montada, como eu também falei, aqui são só as peças para eu poder explicar. E o caderno em si, ele vai trazer o repertório de vocabulário. Gente, a gente tem batido nesse repertório de vocabulário. Por quê? Porque foi descoberto há não muito tempo que a gente tem uma janela de linguagem que ela é feita por períodos.
Só que são períodos que são críticos. O que que isso quer dizer? Depois que a gente passa dos 12 anos, se a gente não teve vivência de vocabulário, isso vai se tornar crítico depois. Não vai acontecer simplesmente assim. Sabe aquela criança que tem dificuldade de entender palavras novas, que não entende prefixo e sufixo? São essas crianças que não tiveram acesso a um vocabulário mais rebuscado ali até o quinto ano, sexto no máximo, né? Que é até 11, 12 anos que acontece essa janela. Então, quanto mais vocabulário você der, mais ela vai estar aberta a novas palavras, né? Então, a gente não tem que bloquear, a gente tem que dar abundância. Por isso, a gente vai ter aí no caderno interativo de carnaval, que não é uma atividade que eu vou mostrar, 2 páginas repletas de vocabulário aí para você trabalhar um resgate de leitura de palavras, né? Com um objetivo ali específico que eu também não vou falar qual é. Então, você vai, por exemplo, pulseira. A gente tem pulseira de carnaval. Então, você começa a categorizar. Olha o processo mental do Piaget aparecer. Você categoriza que aquilo é um repertório de vocabulário também utilizado no carnaval, né? Você começa a colocar em caixinhas, o que fica mais interessante aí até para o aluno entender que aquilo são substantivos mais para frente, sabe? Além do repertório de vocabulário, a gente trabalha com partes das palavras a todo momento, tá? Desde a primeira atividade até a última, no caderno, a gente vai trabalhar com essa manipulação de sons, que é essencial para a criança concluir o processo de alfabetização bem, senão ela vai concluir do jeito que todo mundo vê aí, inclusive com professores mal alfabetizados, que é uma triste realidade do Brasil, devido à falha no sistema de ensino. A gente tem professores com dificuldade de escrita. E a gente recebe isso aqui no nosso atendimento. Não estou falando que seja culpa do professor, são pessoas que querem ser professores, então, assim, eles querem se desenvolver, mas infelizmente o sistema cada vez mais proporciona essa dificuldade aí até de escrita, né? A fluidez leitora, porque eu estou possibilitando as partes das palavras, a manipulação dos sons, o repertório de vocabulário que vai resultar numa fluidez leitora. Então, eu estou incentivando o meu aluno à leitura de uma forma diferente, né? E uma outra coisa, a última atividade, gente, eu não vou falar qual é, só quem comprar o caderno vai saber. Tô assim agora. Ela é de socialização e autodescoberta. Então, nessa atividade, eu trabalho processamento sensorial, processamento visual e processamento de empatia, barra socialização. Porque ela é uma atividade que a criança vai montar, então ela faz uma autodescoberta ali na hora da montagem, e ela vai socializar, porque é uma atividade feita em dupla, tá? Então, cada um com o seu caderno, ele precisa do colega para poder fazer a atividade. O que é mais interessante ainda neste primeiro momento de volta às aulas, porque você precisa dessa socialização, até mesmo para observar aí os pares da sala de aula, né? Sobre o caderno interativo, se você gostou desse caderno interativo de carnaval, embaixo do vídeo, no resumo, eu vou colocar o link direto e você pode acessar o site da loja para adquirir esse material, que vai ser riquíssimo para suas aulas e dá tranquilamente para trabalhar aí nas 2 semanas ou até uma semana, se for todos os dias. E preencher o seu diário e o seu planejamento ali já com as atividades dele. Se você ficou interessado no curso de elaboração de material didático, também vou deixar o telefone e o WhatsApp da Cirlei. Você pode entrar em contato com ela, que a gente está quase no dia do curso, né, gente? Ao vivo, mas você já pode assistir as aulas gravadas para chegar inteiraça ali no primeiro dia, compatível com o resto da turma, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Boa aula para vocês e até o próximo vídeo, que vai transformar a sua carreira.